Então, como estava dizendo a vocês, uma alegria imensurável estar aqui com vocês para conversar sobre um tema de extrema importância, que é desigualdade das riquezas. Muitas vezes a gente vê dificuldades, adversidades e às vezes a gente mal julga Deus por ter esse processo de diferença. E os espíritos já colocam: a desigualdade das riquezas é vista pela doutrina espírita como experiências necessárias ao crescimento do espírito. Afirmo categoricamente: se tomarmos apenas esta vida, será impossível sublimar o processo das desigualdades das riquezas. Se entendermos que somente esta vivência é que determina essas circunstâncias das desigualdades, poderia-se até pensar que Deus seria injusto, porque um nasceu no berço de ouro e outro com tantas dificuldades. Então, somente o processo dos fenômenos das existências, dos processos das existências, a reencarnação, nos dá o entendimento de que quem é pobre hoje pode ter sido rico em uma outra encarnação ou será mais adiante. E quem é rico hoje não pode se vangloriar, pois já foi pobre em outro momento e poderá ser em uma nova encarnação. Então está em equilíbrio. Não há por que a gente ficar nesse processo de simplesmente se vangloriar ou sofrer diante disso. A desigualdade das riquezas é algo passageiro e material. Entender de que a matéria, isto que está aqui, não determina o nosso processo de evolução moral, que é este que mais vale, é este que determina o nosso alcance na proximidade de Deus, e não a quantidade de bens que juntamos aqui na Terra. Então, eu tive a oportunidade, ano passado, de ter ido com Silvinha e Luquinhas, deixa eu ver se está passando aqui, num processo do Rio de Janeiro, em que havia uma grande diferença na frente da Rocinha. Havia um hotel Sheraton, um hotel de grande aparato, de grande dimensão, de grande processos financeiros, e um na frente do outro. E em São Paulo existe o famoso prédio no Morumbi, em que tem na sua frente a favela de Paraisópolis, em que esta já teve novelas da Globo. Então é um processo de desigualdades vista frente a frente, diariamente. Vista diariamente, fotografada por Tuca Oliveira em 2012, ganhou diversos prêmios essa fotografia, e que retrata um pedaço do nosso país, um dos países mais desiguais do mundo. E dois aspectos precisamos levar em consideração. Será possível já ter existido a igualdade absoluta das riquezas? Será possível isso já ter ocorrido? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres, porque todos nós temos diferenças, e seria aniquilar todo o processo da evolução e do ganho tecnológico, da ciência, do processo mesmo de servir de estímulo para o homem. Então, se houvesse essa igualdade, o homem não iria querer mais trabalhar. Eu já estou aqui satisfeito, eu já tenho. Então, é necessário esse advento. E da mesma forma, até que se houvesse este equilíbrio, não haveria a manutenção deste âmbito, porque uns, com o dinheiro dividido igualmente, iria fazer o churrasco, tomar sua cerveja, enquanto o outro ia vender a carne do churrasco.
ia vender a cerveja. Em pouco tempo esse equilíbrio seria desfeito, porque os homens não têm a inteligência, a providência, a sensatez de lidar com a matéria de maneira mais assintosa, da mesma forma de haver a previdência e o cuidado de você poder conservar e não simplesmente estourar em um só momento. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, e ainda coloca exatamente isso. No entanto, homens julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. O que pensais a respeito? E os espíritos superiores respondem: são sistemáticos esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja. Então pensem, a inveja determina a ação da ambição, de você simplesmente olhar, não, porque eu também quero, eu também desejo. Da mesma forma que não compreendem a igualdade que sonha, seria a curto prazo desfeita pela força das coisas, como acabei de mencionar. Naturalmente seria desfeito esse equilíbrio, porque ninguém é igual a ninguém, estamos em processo de evolução. E combater o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras, de pequenas coisas, de circunstâncias que não é louvável, que não é determinado para o nosso crescimento. Então, a partir do momento que a gente compreende este ponto, a gente engole nosso orgulho e dá um passo à frente para o processo de evolução. Pois bem, por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar se entendesse convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é que o perturba. Eu costumo dizer que muitas vezes no consultório, lá fazendo meus procedimentos dentários, e aí eu converso com o paciente, dou risada e tal, e eu fico ali, você sabe, no meu consultório, e simplesmente eu não vejo o tempo passar. Eu não vejo essa circunstância de quando eu vi, já chegou a noite. Então, eu me divirto. E às vezes, quando eu li essa passagem, porque a gente aprende absolutamente todos os dias, eu comecei a compreender de que, nossa, esse é um dos caminhos da felicidade. Na pós-graduação ontem, um professor absolutamente fantástico, Kleber Meirelles, ele estava dando a aula, mas numa diversão absurda, e dando risada e tal, e numa alegria, e você percebia claramente que ele não estava trabalhando, ele estava se divertindo, e no final do mês ele ainda recebia salário. Olha que legal! Então, a partir do momento que a gente compreende que apenas 20, 30% das pessoas estão felizes no seu trabalho, 70%, 80% não estão felizes no seu trabalho, tem-se a boicotar por não se sentir feliz. Então, entendermos esse processo é algo que nos fará buscar aquilo que nos toca realmente. E como faz isso? Aí tem que assistir aquela palestra de propósito, que assistiu. Então, entender o seu lado, aquilo que toca o seu coração e seguir em frente. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Essa é a definição mais contrita para nós entendermos de que não haverá mais por que lamentar, não haverá mais por que julgar, não haverá mais por que maldizer, não haverá mais por que você se sentir, de certa forma, triste por não ter uma certa condição ou simplesmente orgulhoso, opulente diante de ter uma outra condição. Um grande processo que a gente vai ver mais adiante, mas eu vou adiantar para vocês, é se pensar
de que no processo da riqueza é onde é que se tem as maiores alegrias. Então imagine esses grandes famosos que você não pode sair na rua, você não pode ir no shopping, não pode ir na praia, não pode fazer compras no mercado. Você tem que ficar trancado dentro de casas com seus muros de 10 metros de altura, cercado com eletricidade, em que você está preso dentro de sua casa e dentro do seu processo mental. Só que a gente não pensa isso. Quantas pessoas você não quer? Vai ver quantos inscritos no Big Brother. Eu já me inscrevi também, ok, mas foi no passado e pouco importa, porque não devemos julgar. Mas muita gente quer ser famosa, muita gente quer ter aquele processo de ter aquele que o outro tem ali na Rede Globo, sem entender de que muitas vezes está entrando em uma prisão de grandes sofrimentos e que ninguém vê. Porque as redes sociais é uma ilusão. Então as pessoas pensam às vezes que ali estão ali postando no seu iate, no seu jet na Canadá, e na alegria, e no bar. Nossa, a vida é bela dessa pessoa. Nossa, eu queria ter essa vida, sem saber o que está por trás do celular. Então, abrir a mente para que certas ilusões da matéria não confunda o nosso ser ao ponto de promover depressão e algumas vezes até a morte. E aí continua, há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Então o indivíduo tem o processo da culpa, cai na miséria, e a sociedade em si que precisa dar um amparo, mas certamente já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocá-los e a energia ter acabado e a gente continuar mesmo assim. Dessa forma, coloca-se de que a sociedade tem uma capacidade de simplesmente saber lidar com as regras que a lei impõe. Quais são as regras? As regras são realizar o processo de educação, dar o acesso à saúde, já tem que só esperar, dar o acesso à saúde, dar o processo de você ir e vir, e às vezes esse básico, muito obrigado, esse básico não é cumprido. Só aqui na frente este básico não é cumprido. Então existe a responsabilidade da sociedade, como também tem do próprio indivíduo, que precisa poder também fazer por onde e não simplesmente colocar aos pés da sociedade, porque é necessário haver a responsabilidade equilibrada. E nisso nós vemos, eu penso até quem está ali atrás para apagar aquela luz, que eu acho que ele está ligando aqui, e também é porque essa luz aqui reflete, mas dá para ver bem, não é? Então, é um menino, o Paulinho do Recife, em que mergulha na lama, no processo dos esgotos de Araçás, ali na grande região, em que eles buscam latinhas e processos para reciclar. Então, muitas vezes, você não consegue nem enxergar o indivíduo inundado no meio da lama. Ele e mais 2 amigos fazem esses processos diários para poder sobreviver. E nisso a gente pensa, Deus, por que isso existe? Deus, por que normalmente são os meninos negros que estão nessa circunstância? Porque a escravidão acabou somente há 134 anos e os resquícios se refletem até os dias de hoje. Por que eles precisam submeter a esse tipo de humilhação, e que essas fotos rodaram o mundo todo,
para que possa obter o ganho e se alimentar, enquanto outros estão na opulência, jogando fora, desperdiçando, roubando, da maneira que melhor lhe apraz. É entender que tudo isso é temporário. A maneira que o Espírito lida com a dor é o que faz evoluir. A resignação. E jamais apontar o dedo para o céu e dizer: Pai, por que eu sofro? E sim, Pai, por que eu não deveria sofrer? É a pergunta que deveríamos estar realizando, porque todos nós temos acesso aos processos da pobreza e da riqueza no caminhar de nossas encarnações. Entendendo isso, de que a vida não é única, a mente já se abre. E se você, diante dessa dor que coloco de forma muito exacerbada, mas existem os pontos, tanto da pobreza quanto da riqueza, se você tem a resignação e lida bem, a evolução moral é gigantesca. A valorização é gigantesca. A partir do momento que você tem a condição e você não age com abnegação, a gente vai falar mais na frente, e com a caridade, seus pontos caem. A sua evolução reduz. E muitas vezes pode vir nessa circunstância que não necessariamente é por isso, mas entendermos de que existe a lei de retorno, a lei de causa e efeito, e que é retratado na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Lázaro, mendigo que pedia ali a necessidade do rei para que ele desse migalhas de comidas e essa não era oferecida, e ele, cheio de doenças no corpo, morreu. E a partir do momento que este também morreu e viu o grande sofrimento no inferno, ele implorou para o pai Abraão, em que tinha Lázaro consolado em seus braços, em seus seios. Abraão, pede para Lázaro com seu dedo derramar uma gota de água na minha língua que se encontra em chamas. E Abraão fala: não é possível acessarmos onde você está e nem de onde você está acessar onde nós estamos. Você lembra quando Lázaro estava presente em terra e pediu a sua ajuda e tal? Peço-lhe então que vá na minha casa e avise aos meus 5 irmãos em que este sofrimento existe e que eles tomem uma atitude para mudar as suas ações. Se eles não ouviram nem as leis de Moisés, quem os fará mudar de atitude? Nem se os mortos ressuscitassem. Então, é algo que diariamente temos os aprendizados, os ensinamentos, os conhecimentos que nos são trazidos, não somente nesse âmbito, mas diversos outros assuntos para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E às vezes a gente não ouve, a gente não pratica, a gente não aplica. E qual é a consequência disso? É muitas vezes a gente ter que passar pelo processo, para que deste processo a gente aprenda. Porque se eu falei, Reinaldo, meu irmão, é importante você falar obrigado, você ser um cara educado. Não, mas eu sou assim mesmo. Vai ter um processo que vai fazer com que ele possa ter a necessidade de agir na educação. Então tudo isso é uma coisa que reflete todo dia. Reinaldo, você ofereceu a menina ali, rapaz, a sopa, não, tal. Reinaldo, tudo isso a gente bate em nossa porta e isso muitas vezes a gente não enxerga, porque estamos de olhos vendados e é necessário open the eyes, abrir os olhos, porque
Deus a uns concedeu a riqueza e o poder, e aos outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essa prova foram escolhidas pelo próprio Espírito, os que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, quando temos o mérito, por de todas as formas, numa determinada encarnação, implora para reencarnar, espera o processo e reencarna da maneira que pediu, para poder se resignar. Reclama até o último dia de vida. Sucumbe na prova. Teve um processo de dificuldade, vem numa opulência e chega, é egoísta, não compartilha, não tem abnegação, é vaidoso, só liga para isso, o que importa é isso, mata por isso, que as pessoas matam literalmente pelo dinheiro e sucumbem com frequência. Então, este processo de dor, este processo de riqueza, o que vocês escolheriam? O que vocês escolheriam, minha querida? Bilionária ou pobre de marreta assim? Oi? Bilionário você não? É melhor me meio termo, né? Mais ou menos de lá, de cá, coisa e tal. Mas só tem as duas circunstâncias. Eu sou feliz como eu sou. Que lindo, velho. Que bonito. Que bonito. E o senhor? A riqueza? Oi? Eu vou repetir aí nada. Eu tô graças a Deus. Sim. A riqueza. Riqueza? Riqueza? Perdeu? Cacau? Não sei o quê? E a senhora? Como? Não queria não? Não? Você é a riqueza? Você, meu amigo? Oi? Que lindo, velho. Vermelho? A riqueza? É? Ah, já tô aqui sem fazer nada. Eu já tô aqui distraída. Coisa e tal. Como eu posso escolher a riqueza? Ora bolas. Pois bem, na nossa enquete, a nossa enquete é real, porque foi ao vivo e com vários fiscais, né? Já sabe como é. Essa foi a melhor, né? O outro, eu prefiro a riqueza, porque o outro processo eu já sei como é, né? Boa. Essa aí foi a melhor. Ó, perfeito. A gente teve aí mais ou menos 80% que optaram pela riqueza, né? 20% ficou ali na pobreza e do jeito que está. E agora, o que vocês acham que é mais difícil? A prova da riqueza ou a prova da pobreza? Só o palestrante não respondeu o que é que ele prefere. Oi? Sério? Eu prefiro equilíbrio. Mas você não deu essa opção, não. Oi? Você deu a riqueza ou a pobreza. Eu preferia- Você só deu duas opções, riqueza e pobreza. Eu preferia a pobreza. Porque nunca viveu. Viu? Nasceu nesse jogo. Tá certo. Oi? Pode trocar, né? Assim, ó, é bem interessante, é uma discussão valiosa, porque se a gente se prender ao processo somente da matéria, a gente não seguiria os processos de estar mais próximo com o divino. Sabe por quê? Porque existe este questionamento feito pelos espíritos. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? É muito comum a maioria das pessoas pensarem que é da desgraça, que é da pobreza. Mas é uma grande ilusão. O da riqueza, ela tem uma quantidade de desafios que, aos olhos da sociedade, parece ser mais ameno. E vocês vão ver destrinchados detalhadamente.
Contudo, não é fácil viver na pobreza. Você ter seu filho passando fome e você não ter o dinheiro para comprar o leite. E você com fome também. Eu lembro, meu irmão, na infância, a gente estava na época de Natal. E aí teve aquele desenho do Mickey. E aí, Mickey estava com muita fome e não tinha nada para comer. Somente uma coxinha, uma asinha de passarinho. E o filho estava com muita fome. Aí na hora que ele viu o filho com fome, ele só tinha essa asinha. Tome, filho, é para você. Você não está com fome, papai? Aí ele dizia, não, filho, eu não estou com fome. E a barriga. Aí meu irmão começou a chorar. Ô irmão, não fica assim não, sei lá, devia ter uns 8 anos, né? Começou a chorar, né, e tal. Pô, não fica assim não, é só um desenho e tal. Aí, quando chegou de tarde, a gente jogando videogame, ele já não sei o quê. Aí chegou uma senhorinha pedindo comida. Chegava sempre lá na casa de minha mãe, né, com 2 menininhos, me dê a comida. Por favor, tem que me ajudar. Aí ele falou, não tem não sei o que, ele falou assim, até mesmo não foi ele estava concentrado, né? Vamos ter a indulgência, né? Ele estava concentrado e aí não tem não sei o que, só que eu já tocado do processo de manhã, e aí eu, não, tem que ter alguma coisa. Ela já tinha saído, e aí eu fui pra cozinha e realmente não tinha nenhuma fruta, não tinha nada, só tinha limão. Aí eu saí pela rua com limão. Aqui, senhora! O limão, que vale a intenção, né? Para poder. Então, assim, não é fácil. Não, que vale a intenção foi nobre. A intenção foi nobre. E o que acontece é que tanto uma quanto a outra tem suas queixas contra a Previdência. A riqueza incita todos os excessos. A miséria provocam as queixas. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude de as excitações. Você está na conta com 500 milhões de reais. Você vai estar no Estrela Guia para quê? Você está aqui aprendendo, ouvindo sobre o processo de Deus, de Jesus. Você vai estar nas Maldivas, nos Estados Unidos, você vai querer experimentar um novo helicóptero, você quer até mais, pessoas bilionárias, tem 15 bilhões na conta. Então são muitas opções. E aí você vai lá numa balada e tal, rapaz, é um negócio novo aí, um comprimidozinho que você toma, você vai ficar legal, me dê esse negócio aí e tal. Você entra no processo das drogas, você entra no processo da dor, quando você vê, você está tomado, porque as excitações são infinitas, são várias circunstâncias, as tentações e tal, e aí você agora é o cara que tem mais amigos do mundo, porque todos são seus amigos sinceros, entendeu? São seus melhores amigos de infância, porque você tem 12 milhões de reais, não tem nada a ver isso na conta, não tem nada a ver, é porque é seu amigo de infância, e aí então, não, rapaz, que não sei o que, e a conversa é uma forma tão linda que você não tem como ser ludibriado, pode-se dizer assim. As fascinações, as influências espirituais que às vezes agem ali por trás que você nem imagina e te direciona, quando você vê, você já está ali você já está dançando um pagode sem perceber, porque é muito sutil, quando você está no sofrimento, você está na dor, você não tem muita opção não, você vai chamar por Deus. Como é que você vai chamar por Deus em Miami, na balada, na virada do ano ali, em Nova York, descendo a bola? Feliz ano novo! Ali você vai chamar por Deus. Deus, estou aqui com você e tal. Não se aproxima, não chama. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, o sexo desenfreado, sem preocupação, e quando se percebe, porque na década de 80 e 90 um dos grandes males era o processo da AIDS.
porque tinha tanto que era festas e que tinha isso. Então, às vezes, existem circunstâncias que acontecem até para que tenha que haver um freio. O laço que mais poderosamente liga o homem à terra. É esse processo que simplesmente você mais determina do que se vale. Desvia os seus pensamentos do céu. Como ir para voltar a Deus? Se é tanta coisa, mas ela está me ligando aqui. Já tem, poxa, eu tenho que viajar. Eu já comprei a passagem, já tem tempo. Não vou poder, infelizmente, ir lá no Estrela Guia, não. Doar aos pobres? Não. Oxente, aí eu vou deixar de usar aqui negócio. Se você tem ainda esse processo do orgulho, porque às vezes Bill Gates, um dos maiores exemplos de bilionários do mundo que eu grande admiro. E quanto mais dá, conversávamos segunda-feira, venham, é um dia maravilhoso em que a gente tem um grupo de estudo, de grandes entendimentos e uma energia incrível toma conta da gente e discutimos exatamente isso, que esse processo de você simplesmente ter a ação do dar, você recebe em quíntuplo, em décuplo, você tem uma multiplicação infinita. Então Bill Gates é uma das pessoas que mais doam dinheiro do mundo. Bilhões para organizações, para a África, para ajudar crianças, para pessoas com necessidade, e é um dos homens mais ricos do mundo. Se eu não me engano, acho que ele está em segundo, terceiro, está entre os 10 com certeza. Então, é um processo que sabe ali valorizar todos os seus ganhos e que serve como espelho. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna, é o que é mais comum. Porque muitas vezes tinha a vida ali totalmente da questão em dificuldade, simplesmente ganha, não teve nunca uma administração financeira, uma educação financeira, não sabe lidar ao ponto de terem pesquisas. 80% das pessoas que ganham na loteria voltam na sua condição inicial ou até mesmo pior. Então isso já tem demonstrado nas pesquisas. Esqueceram rapidamente de sua antiga posição, bem como de seus companheiros, dos que ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne viável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe utilizar. Então, nem todos vocês que decidiram o âmbito da riqueza iriam por esse caminho das licitações. Poderiam ser excelentes milionários, ainda mais pelos conhecimentos que têm. Então, poxa, você sabe ali, ó, você não, já tenho esse conhecimento, poxa, ganhei na loteria, mas eu vou continuar e não vou contar para ninguém, não conte não, porque vocês viram aí, né, o pobre coitado, né, lá de, acho que São Paulo, interior, enfim. Então, e você continuar com sua vida regrada, não é regra, mas as tentações de você se afastar de Deus é muito maior quando você não tem nada. Porque quando você não tem nada, você vai para onde? Você se apega a quê? Você está ali chorando, você está sofrendo, você vai para um lado, não tem, vai para o outro, não tem, vai para frente, não tem, vai para trás, não tem. Você olha para cima, né? E aí chama por Deus. É muito mais fácil do que o processo da riqueza, né? Você se aproximar de Deus quando você tem dificuldade, e é o que mais vale. Porque aquele que teve tudo e durante sua vida não se aproxima, não pratica os ensinamentos de Deus, e aquele que nada tem, pratica resignação, evolui ali, tal, no final da caminhada, é assim a diferença, é absurda. E é o que mais vale, porque essa vida que estamos é um sopro, é um segundo. Só que a gente se parece com o quê? O que é que a gente parece? Com a criancinha, com o peixinho. Olha a gente aqui, ó, que somos todos nós. A criança vê como? O momento atual. A gente só quer saber do agora, dessa viver aqui agora. A gente não tem um processo do adulto de se enxergar mais além, de você saber que aqui é um processo
temporário. E a partir daí a gente consegue alçar voos maiores, entendendo verdadeiramente a frase de nosso Cristo: o meu reino não é deste mundo. A casa do Pai tem várias moradas. Então, a gente entende que quando a gente se prende a esse âmbito do agora, do que eu quero agora, a gente se assemelha a essa tchutchuca linda. E estando rico, sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Porque, poxa, não, eu escolhi aqui, tá? Eu tive o mérito de ser rico. E aí, eu tenho mais meios do que, poxa, o cabra ali tá ali lutando, ali não tá tendo nem o que. Ah, mas você pode ter um diálogo, eu sei, mas ele tá com fome, tem que trabalhar 20 horas por dia, porque senão não consegue suprir. Sim, mas justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam inexoravelmente. Então, se sua necessidade era isso, aparece isso. Então, as pessoas até falam, quem ganha não sei quanto, deve sobrar muito dinheiro. Esqueçam isso, porque gasta muito mais. Inventa quando não tem o que gastar, gasta muito mais. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Quando é que você conhece alguém que fala assim, não, eu já conheço só o Reinaldo, aquele dono aqui que falou, não, eu estou satisfeito e tal. Mas isso é raro, de você chegar e dizer assim, não, estou satisfeito, eu não quero mais nada. Não, a minha vida aqui está equilibrada. Sempre a gente quer buscar, porque é natural do ser humano. Querer ali, evoluir, querer, é natural. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que se dispõe para fazer o bem e o mal. Porque são mais opções. Deus experimenta o pobre pela resignação que a gente começou e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Como você administra a sua riqueza? Isso vai ser cobrado de você. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso que foi que Jesus disse, em verdade vos digo, que é mais fácil passar um camelo por fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É a circunstância que a gente vai discutir mais adiante, porque o jovem rico chegou para Jesus e disse, bom mestre, e Jesus retruca, por que bom? Bom somente é Deus. E o jovem fala, eu quero ter os tesouros do céu, eu quero seguir o reino. E Jesus responde, você precisa obedecer os mandamentos. Não roubeis, não matareis, não cometer adultérios, honrai seu pai e sua mãe. E falou somente 5. E o jovem fala, esses eu já faço desde a mocidade. E Jesus lhe fala, então pega todos os seus bens, vende, doa aos pobres e me segue. Assim você terá os tesouros dos céus. O jovem, compreendendo que tinha muitas posses, abaixou a cabeça, deu as costas e foi embora. E aí, por isso que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Existem 3 teorias de que o camelo seria uma passagem, seria uma região, um buraco que tinha na região em que você, para poder passar no dia que era fechado, você tinha que tirar tudo e passar com o camelo. A segunda teoria é referente ao fato de que existia um ditado na época em que dizia
Nem o camelo passa no buraco de agulha, nem o camelo passa no buraco de agulha, como se fosse um nó no pingo d'água. E aí, Jesus, sabendo o conhecimento desse ditado popular, fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E a terceira teoria, que é a mais aceita, é a tradução, porque na época se falava em aramaico, e as duas palavras camelo e corda são semelhantes. Camla, C-A-M-L-A, e camle, C-A-M-L-E, que um seria camelo e outro corda. Na tradução, que tem diversos erros na Bíblia, que quando traduz para o hebreu, para depois para a língua, existem os erros que ocorrem. Então é mais fácil de uma corda, é mais difícil, né? Uma corda passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, compreendendo de que este entendimento, essa interpretação literal, como muitos fazem, seria uma consequência absurda do progresso. Seria um entendimento completamente contrário ao que determina o nosso processo evolutivo. Porque é necessário você ter os seus ganhos, os seus processos, para que você tenha vivências na Terra, inclusive sem males, mas quando o homem se concentra no egoísmo e no orgulho e na vaidade, não é o dinheiro que é errado. Porque se fosse errado, Jesus nem colocava, Deus não colocava na Terra. Mas o homem que faz mau uso dele. Então essa é a grande questão. Então dizer desde criança que coloca, o dinheiro faz mal, o dinheiro é coisa do diabo, o dinheiro... Não é isso. Porque a partir do momento que a gente transforma essas ações, que a gente transforma essas ideias e o entendimento, compreendemos o que é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se pergunta quando Deus consegue as pessoas incapazes de fazer frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova de sabedoria e da bondade de Deus, a dar ao homem o livre arbítrio. Quis ele que chegasse por sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e sua própria vontade. E a fortuna é uma maneira de prová-lo moralmente. Mas, como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que permaneça improdutiva e por isso é que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar de maneira porque o sabe fazer. O pai muito rico, milionário, morreu e deixou toda a herança para os filhos. Quantas histórias esses filhos queimaram esse dinheiro em poucos anos e ficaram pobres? Porque no processo era o pai que era a condição e não necessariamente os filhos. Então isso acontece diariamente e ocorre essa variação. Eike Batista estava entre os 10 caras mais ricos do mundo. Ele dizia que ia ser o primeiro. Perdeu absolutamente tudo, foi difamado na sociedade em todos os pontos. Então é volátil. Então por isso que a gente não pode se vangloriar de ter. Por isso que a gente tem que ter a humildade. Por isso que a gente tem a capacidade de agir, mesmo quando a gente não tem nada, porque a gente sabe que está em resignação e pode se aproximar ainda mais fácil de Deus. Porque o dinheiro não é o que determina as nossas ações evolutivas, porque no passado já tivemos. E se no passado nós não tivemos, no futuro podemos ter. Assim como ocorre na circunstância daquele que tem o dinheiro e não pode ter a capacidade da ação forte, orgulhosa, vaidosa, porque futuramente pode não ter. E aquele que não tem, você não pode também invejar o rico, porque futuramente você pode ter. Então o processo é um ciclo. É algo que desta forma compreendemos que Deus é justo. Deus é justo. E a pobreza é a prova da paciência e resignação. A riqueza é a prova de caridade e abnegação. Não canso de afirmar isso. Se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não haveria nenhuma explicação lógica para entender isso,
Porque na vida, tudo que referencia o coração, tudo que referencia o amor, tudo que referencia o processo de agirmos perante a lei de amor, fará com que a gente sobreponha as ações da matéria. E estas só poderão ser equilibradas a partir do momento que praticarmos infinitamente a lei da caridade. Muito obrigado a todos vocês.